Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo em casa, aproveitando esse tempo para estudar bastante para o nosso terceiro bimestre. E hoje a gente vai fazer uma pequena revisãozinha do que a gente já viu até agora e eu vou explicar melhor alguns detalhes que ficaram faltando, certo? A nossa aula de hoje é a continuação da nossa sequência de aulas sobre o PowerPoint. O PowerPoint que a gente viu, que é um programa de apresentações eletrônicas da família Office, do pacote Office, que é um pacote de programas da empresa Microsoft. Então, outros programas que a gente tem desse pacote é o Word, o Excel, o PowerPoint. E hoje a gente está falando sobre o PowerPoint, certo? A gente viu que o PowerPoint é um programa que nos auxilia toda vez que a gente precisa apresentar alguma coisa. O que é apresentar o quê? A gente pode apresentar trabalhos de escola, de faculdade, a gente pode apresentar projetos no trabalho, produtos para uma empresa, a gente pode apresentar histórias para crianças, então existem muitas possibilidades, certo? Dar palestras, várias coisas que podem ser feitas com o PowerPoint. Bom, pensando nisso, existe 3 níveis que a gente tem que pensar quando a gente está falando de PowerPoint. 3 níveis de formatação, né? A gente viu que a gente cria o texto formatando ele, personalizando, deixando ele de acordo com o que a gente quer, com a nossa cara, com os nossos objetivos. Então, a gente pensa no nível da formatação do texto, porque pressupõe que na maioria das vezes que a gente vai criar uma apresentação, assim como quando a gente está utilizando uma cartolina, né, que a gente viu que o PowerPoint é uma espécie de apresentação de cartolinas digitais, cada slide que a gente vai criando é uma espécie de cartolina digital, porque ele tem um formato parecido e uma proposta parecida com a da cartolina, só que ele é feito dentro do computador. Então, toda vez que a gente está criando um slide, pressupõe-se que a maioria das vezes vai ter texto. Então, a gente aprendeu como que a gente formata esse texto, que cada formatação que a gente dá um sentido diferente para o nosso texto, dá uma cara diferente para o nosso texto. E aí, essa cara, esse sentido precisa ser adequado com o que a gente quer. Então, se a gente quer criar uma apresentação eletrônica para um trabalho de escola, a gente precisa pensar nisso na hora da formatação. Se a gente precisa fazer uma apresentação eletrônica para apresentar uma historinha infantil, é outro tipo de formatação, e aí muda tudo, muda a letra, muda a cor, muda o posicionamento do texto, muda se eu boto em negrito ou não. Então, se eu estiver botando um título de um texto, pode ser em negrito. Se eu estiver fazendo um texto que é uma historinha, ele pode ser colorido. Se for um trabalho de escola, já não é tão legal assim. Se o meu texto é mais divertido, é menos, pode ser uma lista ou produtos ou história, ele pode vir num tipo de letra mais desenhado. Se eu estou apresentando um produto numa empresa, isso já não é tão legal. Então, a gente viu que cada tipo de texto, cada objetivo que eu tiver, vai mudar a minha formatação, porque a minha formatação tem que estar de acordo com o ambiente em que eu vou apresentar o meu trabalho, a minha palestra, ou seja lá o que eu esteja apresentando, certo? Então, o nível do texto é isso aí. A gente vê formatar essas partes básicas de acordo com o que a gente quer apresentar, com o tipo de texto que a gente está apresentando. A gente tem o nível do slide, que é o quê? Eu escolher as organizações para cada slide de acordo com aquilo que eu também quero. Então, para ficar mais organizado, mais claro, mais visível o que eu quero apresentar. Quando a gente pega uma cartolina na mão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir onde vai cada coisa. Onde eu vou escrever, onde eu vou colar figuras, onde eu vou botar decoração, onde vai cada coisa. Isso a gente chama no PowerPoint de layout do slide. Então, toda vez que a gente vai começar a criar um slide, né? Porque
na cartolina a gente pode ficar com uma ou duas cartolinas. Geralmente numa apresentação de slides a gente cria vários. Então toda vez que eu vou adicionar um novo slide na minha apresentação, eu tenho que escolher o layout dele, a organização dele. Se eu vou usar texto, onde que vai esse texto? Se eu vou usar imagem, onde que eu vou colocar essa imagem? Se vai ter áudio, onde que esse áudio vai entrar? Se vai ser só vídeo, se não vai ter texto nenhum, vai ser só fotos, se não vai ter foto nenhuma, vai ser só texto. Independente do que eu vou escolher, eu tenho que ter uma organização em mente. E aí o PowerPoint já me dá vários modelinhos prontos, mas eu também posso criar o meu. Eu posso pegar um todo em branco e botar o que eu quiser onde eu quiser. Mas para facilitar, ele já dá vários modelos prontos. E aí a gente tem o nível da apresentação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente entende que todos aqueles slides e todos aqueles textos que a gente digitou fazem parte de um bloco maior. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando a gente compra um par de brincos, eles são coisas diferentes. É uma peça aqui, uma peça aqui. Mas eles precisam ser iguais, porque eles pertencem à mesma coisa, ao mesmo conjunto. Então, quando a gente escolhe o design do slide, a gente está entendendo que todos aqueles slides fazem parte de um mesmo conjunto. O que seria o design do slide? O design da minha apresentação seria a decoração de fundo. Você pode escolher não botar nenhuma, ou se você escolher colocar alguma, ela vai ser aplicada em todos os slides. Por quê? Para todos os slides terem a mesma cara. Para quando você for passando de um slide para o outro, a pessoa que está vendo a sua apresentação, ela entender que tudo aquilo é a mesma coisa. É continuação da mesma coisa. Então, por quê? Porque, por exemplo, se você está apresentando uma historinha, se você está contando uma historinha e está utilizando o PowerPoint para isso, toda vez que você vai passar o slide, porque o slide tem um tamanho pequeno, né? Porque é feito para ser resumido mesmo, igual na cartolina. A cartolina, eu já falei isso com vocês anteriormente, mas eu vou repetir. A intenção da cartolina não é você encher de texto pequeno, igual a gente faz no papel. A intenção é você colar imagens, você escrever textos grandes para quem está vendo ter facilidade de ler. Então, o bom de uma cartolina bem feita é que ela seja um resumo, porque ela tem pouco espaço já para ser um resumo de coisas que você vai escrever em letras grandes para quem está vendo ter facilidade de ler e quem está de mais longe também conseguir ler. Então, no slide, como ele tem pouco espaço, você precisa usar geralmente mais de um, você precisa criar uma sensação de que é tudo a mesma coisa. Aí entra o design do slide, certo? Você tem uma guia específica só para você clicar lá e escolher qual vai ser a decoração. E aí vai ter vários modelos, assim como no layout tem vários modelos de organização, no design do slide também tem vários modelos de decoração. Aí vai ter uma cor só, vai ter um modelo de decoração que vai começar branco e vai escurecendo. Tem os que tem um brilho no meio, tem os que tem uma borda. Então, isso tudo vai depender para que você está criando esse slide. Se for para um trabalho de escola, você tem que escolher um mais sóbrio, com cores mais escuras, mais neutras. Se for para uma apresentação de trabalho infantil, de uma história infantil, você pode escolher alguma coisa mais colorida. Se for uma apresentação de um produto, aí tem vários tipos de produtos. Se for comida, geralmente o pessoal usa vermelho e amarelo. Se for coisa para casa, usa verde e azul. Então, isso aí vai depender para que você está criando aquela apresentação, certo? Mas aí, a gente está falando de sensação de ser uma coisa só. De você criar a sensação de que você está dentro de um mesmo ambiente, de uma coisa só. Igual numa casa, geralmente a gente pinta todos os cômodos de uma cor só. Por quê? Para não ficar muita zona, muito colorido, para você entender que tudo aquilo faz parte de uma coisa só. É a mesma coisa com os slides. Eu espero que vocês tenham gostado. Na folhinha de vocês está tudo detalhado.
tá tudo detalhado na parte do design dos slides, como que fica quando a gente clica naquela guia. Tá detalhado a parte dos níveis de formatação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Semana que vem a gente tá aí, vamos continuar. Beijo e muita saudade!